Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel enrolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na beira da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, e não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a peçura. Nada deixareis deles até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Dessa maneira comereis lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer somente isso que podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações um estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Os 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer com levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a beira da porta de suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir por ele sangue na beira da porta e ambos os ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foi
Neste aviso, o Senhor alerta que tudo podia piorar, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido no Egito. E o povo de Israel seria livrado. Agora, encontramos na instituição da Páscoa um trecho que fala somente sobre aquilo que Israel deveria fazer. A Páscoa do Velho Testamento, ela está intimamente ligada ao dia do Senhor no Novo Testamento. Nós encontramos raízes profundas nos padrões de adoração e redenção do Antigo Testamento. Nós vamos ver algumas coisas aqui nesse texto que são importantíssimas para nós hoje. Primeiro ensinamento que esse texto nos traz está aí no versículo 2, é o princípio da nova criação e o recomeço. Se você pegar no versículo 1, olha que coisa interessante. Disse o Senhor Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Este será para vós o princípio dos meses, o primeiro mês do ano. Deus muda o calendário de Israel. Deus está mudando o calendário. Acabou. Agora para frente, o primeiro mês do ano é esse. Isso dá lá por volta de abril, maio, dos nossos calendários atuais. Assim como a redenção do Egito reiniciou o tempo para Israel, a libertação do povo da escravidão do Egito, é isso que a Páscoa significa. Vocês vão comemorar a libertação de vocês. É o que está escrito até no último versículo, quando ele diz que Israel fizeram isso como o Senhor ordenar, porque ele decidiu, ele diz no versículo 27, é o sacrifício da paz do Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando Deus Egito livrou, ele livra o povo, os hebreus da morte, e livra da escravidão. Então, é a ressurreição de Cristo no domingo inaugura a nova criação. Lá, último dia da semana, aqui, primeiro dia da semana. O dia do Senhor é o primeiro dia marcando que a vida cristã começa a partir do descanso e da vitória de Cristo, e não do esforço humano em tudo aquilo que ele faz, que o homem faz. Nós precisamos entender que Deus estabelece para eles uma festa, e eles tinham que cumprir isso rigorosamente no decorrer de toda a sua vida. Nós encontramos no capítulo 23 de Levítico como que é assim que vocês vão fazer, é tal mês, tal dia, e assim que se faz. Tem que haver contrição, é dia solene ao Senhor nas festas do Velho Testamento. A palavra, às vezes a gente fala hoje de culto solene, tem gente que tem que ir no cabelo, não sei por quê. É dia solene, é convocação da congregação. Vocês vão convocar todo o povo. Então, esses dois primeiros versículos, eles falam do princípio de uma nova criação, lá no recomeço de calendário. E nós vamos ver isso também na ressurreição de Cristo. Interessante, meus irmãos, que nós precisamos de relacionar isso, porque o princípio, aí no capítulo, no versículo 3 até o versículo 7, e incluindo o versículo 13, que ele diz: o sangue não será por sinal nas casas em que estiveres, quando eu ouvir o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu vier a terra do Egito. Os primeiros versículos de 3 a 7, eles falam do sacrifício do cordeiro
livramento da ira de Deus. O sangue livraria da ira de Deus. O dia do Senhor, meus irmãos, não é um mero legalismo moral que nós temos hoje, mas é a celebração do Cordeiro Pascual, Cristo que ressuscitou, que foi crucificado. E a nossa festa não é na morte do Cordeiro, mas a nossa festa é na vitória do Cordeiro sobre a morte. Porque nós entendemos e temos que ter isso na nossa mente, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. A importância do dia do Senhor na ressurreição de Cristo é o dia de memorial da nossa redenção. As festas no Velho Testamento, elas tinham suas datas, os seus períodos, aquilo tudo que tinha que ser feito. Rigorosamente tinha a festa das primícias, a festa dos pães asmos, a Páscoa. Hoje, meus irmãos, essas festas todas acabaram lá em Cristo e se tornou uma festa só, o domingo. A igreja primitiva entendeu que não tinha mais que ficar comemorando as festas do Velho Testamento, mas eles precisavam de comemorar a vitória sobre a morte. Porque a libertação do Egito foi vitória sobre a morte. O sangue no umbral da porta foi a libertação da morte, foi o impedimento da morte na casa deles. E o que nós encontramos na ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Ele não ficou morto. Foi o primeiro estágio. Ele ressuscita, ele ascende aos céus e se assenta no trono. E aí ele passa a reinar e ser o sumo sacerdote, o profeta, em todas as suas funções, assentado no trono, na sua glória. Então o que nós comemoramos não é mais a Páscoa do Velho Testamento, mas nós comemoramos o dia do Senhor, que é o dia memorial da nossa redenção. A nossa adoração foca estritamente nos méritos de Cristo e na graça salvadora dele. A nossa adoração no dia do Senhor é focada exclusivamente nisso. O versículo 14 diz: esse dia não será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas orações, e celebrareis o seu estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento, e aí no versículo 16 ele vai continuar: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto diz respeito ao convênio, somente isso podereis fazer. É dia de celebração. O princípio da santa convocação e a cessação do trabalho. O trabalho cessou. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra se fará. Ela estabelece o padrão do culto comunitário e diz convocação do povo. O dia do Senhor exige convocação solene. É convocação, o povo está convocado para celebrar o dia do Senhor. A igreja se reúne publicamente para adoração nesse dia. Ela tem que se reunir para adorar ao Senhor. Cessa as obras. É descanso do trabalho secular, dos entretenimentos comuns,
Testamento, isso, essa ordem aqui, com o que nós fazemos hoje. O dia do Senhor é o primeiro dia em que nós estamos cessando as nossas atividades neste mundo, porque teremos a vitória sobre a morte, é o dia da ressurreição. Nós estamos celebrando aquilo que faremos na eternidade, juntos adorando o nosso Deus. Quando nós chegamos no versículo 15, depois dos 18 ao 20, ele vai falar: 7 dias comereis pães ásperos, logo no primeiro dia tirareis o fermento, o pão não podia ser com fermento. Aí quando chega no versículo 18, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães ásperos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer com levedade será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural. Nenhuma coisa de levedade comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ásperos. Mas, meus irmãos, o fermento lá simbolizava algo que contaminava a massa. O que nós estamos encontrando aqui é o princípio da pureza e da santificação do povo de Deus. É isso que nós estamos levantando aqui. É por isso que no nosso culto de adoração nós confessamos o pecado. A remoção estrita do fermento de todas as casas. O fermento nas Escrituras simboliza o pecado e a corrupção. O dia do Senhor é um dia separado para a autoexaminação e a santificação, onde você dedica aquele dia para se examinar e para se santificar. A igreja tem que buscar nesse dia o abandono pela influência do mundo, para consagrar uma semana seguinte a Deus. É isso que nós temos que fazer. E às vezes quando a gente fala do dia do Senhor, eu fico pensando, não, essas coisas do Velho Testamento, os irmãos da igreja primitiva não entenderam isso. Entenderam? A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado está na morte, porque a ira de Deus foi aplacada na morte de Cristo na cruz. Mas se ele tivesse continuado morto, nossa fé é humana. Por isso ele vence a morte. Ele vence a morte. O texto que nós lemos em Isaías capítulo 5. Então nós precisamos entender isso. É um dia de santificação e pureza. Também, meus irmãos, desses versículos 24 até o 27, ele vai fazer um alerta. Quando ele guardar e fazer esse dia por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre, ele vai falar até o 27, ele vai mostrar para nós o princípio da instrução familiar, a instrução que temos como igreja, como povo, como família de Deus. E dentro da instrução está um pacto. E ele diz assim: os filhos vão perguntar: que rito é esse? Olha que interessante, os filhos vão perguntar: por que vocês fazem esse rito? Por que isso é assim, repetido ano após ano? Por que é repetido? Eu nem respondo essa pergunta mais, né? Eu já falei de responder. Por quê? Eu pergunto, mas ele mesmo diz, ele dá a resposta: é o sacrifício da paz do Senhor. O dia do Senhor é essencialmente pactual. O dia do Senhor é o pacto, é para geração após geração. Não vai acabar. Até o dia que Jesus voltar, e aí nós estaremos no descanso eterno.
primário, meus irmãos, é o primeiro momento que nós temos para o discipulado no lar. Quando você exige do seu filho, hoje é dia do Senhor. O filho entende que tem algo diferente que está sendo feito naquele dia. O pai tem o dever de instruir os filhos nessa teologia, nessa liturgia. E tem uma liturgia nesse dia. A liturgia não é somente do culto, mas a liturgia do dia. Em que tudo que acontece nesse dia tem um significado, o significado da adoração a Deus. Esse dia é um dia de adoração, perpetuada a nossa fé, de geração em geração. Esse texto nos mostra a santidade de Deus. Repare que o texto diz que a oferta tinha que ser sem pecado, tinha que ser sem fermento. Foca na santidade de Deus. Esse dia nos ensina que o nosso Deus é santo e nós estamos nos relacionando com Ele. Esse texto nos ensina também da urgência de Deus, a importância do dia, a importância das festas. Ele diz: é santa convocação, é convocação. E é interessante, meus irmãos, que lá nesse dia, lá na instituição, nós vamos ver na praga depois, mais para frente, é que eles tinham que comer, preparados para partir. Aquela noite ninguém pôde dormir, tinha que estar calçado, tinha que estar vestido para a viagem. O dia do Senhor é o dia que você tem que estar preparado para partir. É um dia que você, não é um dia que você vai descansar somente daquilo que você fez durante a semana, mas é um dia que você tem que estar focado, porque você está caminhando a partida, você está exercitando aquilo que você vai fazer eternamente diante do Senhor. Esse texto nos ensina também que o nosso Deus é um Deus zeloso. Interessante demais, porque é detalhado, é muito detalhado. Se o carneiro, se a sua família é pequena e vocês não conseguem comer um carneiro todo, chamam outra família e façam de acordo com o tamanho do animal. Ele diz isso no texto, tem que ser com o tamanho do animal. E se aquilo que sobrar vocês vão queimar, porque não vai ficar nada para trás. É detalhado. O nosso Deus é um Deus zeloso nos detalhes dele. Não é conforme você pensa, não é conforme você quer, mas é conforme ele determina. E aí hoje nós temos o que? Um dia do Senhor vai avacalhado, onde as pessoas fazem o que querem, e um culto a Deus avacalhado. Não é do jeito que Deus determina. Hoje, raridade, nós temos uma igreja como a nossa que está preocupada com o princípio regulador do culto. E o princípio aqui, está aqui. Tem que ser assim, tem que ser tal dia, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. É tudo regulado. É tudo. Ah, mas repete isso todo ano. Todo ano era a mesma coisa. Não mudava. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, que o homem em Cristo está debaixo da proteção do Senhor. O sangue sobre a verga da porta, o homem que está dentro desta casa, com sangue na porta, simboliza exatamente a igreja do Senhor protegida pelo sangue do Cordeiro. Quem está em Cristo está protegido da morte eterna. Nós temos que lembrar disso. Aqui a proteção era pelo
primogênitos dos egípcios. Nós hoje somos protegidos, por isso nós fazemos a festa, não da Páscoa do Velho Testamento, mas da festa do dia do Senhor, para a ressurreição de Cristo, pela ressurreição de Cristo, para a nossa ressurreição, porque nós confiamos que estamos debaixo do sangue do Cordeiro, guardados. Quem está fora de Cristo, se você não tem Cristo na vida, se Jesus ainda não dominou, não te escolheu, não te chamou e não te fez da família dele, a morte é certa na sua vida. É certa. Porque a única coisa que pode proteger é o sangue de Deus. Nada pode proteger o ser humano da morte eterna, a não ser o sangue de Deus. Os irmãos, o que fazer desse texto? Aí nós temos uma prática, esse texto já algumas coisas que nós precisamos de fazer. Primeiro, o dia do Senhor não é o último dia da semana, mas é o primeiro dia da ressurreição, é o mais importante, e o calendário mudou quando Jesus ressuscitou. O calendário muda no dia em que eles passam o sangue no umbral da porta, e que o destruidor passa e mata os filhos primogênitos dos egípcios. Esse será o primeiro mês. A igreja entende isso logo depois da ascensão de Cristo, na ressurreição dele, e começa agora uma festa semanal. Não é mais mês tal, festa tal, mas é a festa do dia da ressurreição do Senhor. Não é mais uma festa em que você vai comer um animal, mas é uma festa que você vai celebrar, adorando. Então o dia do Senhor não é o último, mas é o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição, é o mais importante. Esse texto nos dá uma questão prática que nós precisamos de pensar nela. É a solenidade do dia. Não é um dia como os outros. Você tem que pensar nisso. Eu não sei se você pensa assim, mas você tem que pensar assim. A solenidade do dia. Ah, mas é um dia como qualquer outro. Não. Um dia como os outros, você faz o que você quer, você trabalha. Esse dia não. É o dia do Senhor. Ah, mas todos os dias são o Senhor, meus irmãos. Eu não estou dizendo que você não viva todos os dias para o Senhor. Eu estou dizendo que nesse primeiro dia você vai dedicar solenemente. Está isso no texto. É dia solene. E se você pegar o Levítico 23, você vai ver que ele cobrava isso em todas as festas, que eram festas solenes ao Senhor. Não tem punições ácidas, não tem. Você tem que ter contrição. Terceiro ensinamento: há um rigor exigido pelo Senhor na comemoração do dia. Tem um rigor colocado aqui, é rigoroso. Até vocês têm que estar vestidos para sair, vocês têm que comer tudo, vocês têm que queimar, não pode sobrar. Tem um rigor naquilo ali. Tem que passar o sangue por cima das beiradas dos umbrais da porta. Tem que passar, se não passar, morre. E aquele que comer coisado morre. Está escrito, irmão. Diz aí no versículo 15: pessoa será eliminada de Israel. Olha o rigor que tinha nisso. Ah, não, agora nós estamos vivendo dentro da graça. Deus agora é rigoroso, não, Deus agora é cacalhado. Deus é que é bobagem do Velho Testamento. Deus mudou. Meus irmãos, Deus pode ter mudado a festa, do formato da festa. Deus pode ter mudado o dia, como nós entendemos, como vemos no Novo Testamento. Mas o rigor de Deus não mudou, não. Deus não tornou
não era um Deus rigoroso nas suas exigências no Velho Testamento e se tornou um Deus bacalhado no Novo Testamento. Não existe não. O Senhor não muda. O Senhor mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Em último lugar, a importância de passar aos descendentes os princípios da adoração nesse dia. A importância de passar aos descendentes. A importância de nós termos essas crianças dentro do culto, entendendo que elas precisam de adorar o Senhor, elas precisam ouvir a palavra do Senhor, elas precisam de cantar, elas precisam de louvar o Senhor, elas precisam de vir para a escola dominical. Elas precisam entender que esse dia não é dia de ir para a escola, para outro lugar, para o lagoa, é o dia de estar na casa do Senhor. É o dia do Senhor. E nós precisamos entender isso. Não é fazermos desse dia um legalismo. Nós temos que tomar cuidado, porque o fariseu fez do sábado, do sabá, um legalismo. Nós não somos legalistas. Nós temos que ter consciência da importância. Há uma diferença entre ser legalista e consciente de importância. E nós devemos passar isso para os nossos filhos. Se seu filho te perguntar assim, por que todo culto é igual? Você deveria falar porque o nosso Deus pede assim, ele exige assim, e nós temos que obedecer. Se você pensa que você vai chegar na eternidade, adorar o Senhor, e lá vai, cada dia você vai fazer um culto diferente a Deus do que você pensa, nem sei se você vai adorar. Não é assim. Não é assim. Lá vai ser tudo organizadinho, como nós encontramos no Apocalipse. Então nós precisamos entender que esse primeiro dia, o dia da ressurreição, o mais importante nesse novo calendário, é um dia solene, é um rigor exigido por Deus, e há uma importância de nós passarmos isso para os nossos filhos. Eu quero concluir dizendo que Êxodo capítulo 12 antecipa que os dias de adoração instituídos por Deus não são fardos. O dia do Senhor não é um fardo na sua vida, mas são dias memoriais, factualmente protegidos. É um dia de celebração, é um dia de entendimento, é um dia que você está centrado na redenção pelo sangue, guardado em comunidade, o dia que você tem que estar com seus irmãos, com essa família do Pai, família de Deus, em que você celebra a vitória sobre a morte. Eu sei que muitos de nós têm medo da morte, não deveríamos ter, de forma alguma, porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. A morte foi tragada. A profecia de Isaías se cumpriu. Louvado seja o Senhor, e vai se cumprir na nossa vida. Por isso nós celebramos a ressurreição de Cristo. Eu quero que você tire a sua cabeça e faça uma reflexão sobre como que você lida com esse dia do Senhor. Como você tem se relacionado com esse dia? Como que você tem lidado